Avante, roladores! Começando hoje mais uma noite aqui do RPG de Quinta, retomando a nossa mesa de Pathfinder 2, Lycans. Beleza. Após tudo isso, vocês se encontram. Vocês têm um certo objetivo ainda. O que vocês querem fazer nesse meio tempo? A noite chega. Talvez seja sábio armar acampamento. A gente vai fazer isso. Pelo menos eu acho que sim, né? Seguir, a gente vai armar. A gente vai fazer vigia. Não precisa, a gente tem um não morto. Ele não precisa dormir. Que não precisa dormir. A gente já Mas tem ele vigia, rola a né? percepção, viu, Jefferson? Tá bom. O cara vai dormir mesmo. Não, só pra falar que não é, ele não percebe coisas automaticamente. Ele ainda tem atributos e ele precisa rolar. Beleza. Só que aí, se alguém quiser vigiar junto com ele, pode ficar à vontade. Eu vou descansar, vou dormir. Porque eu preciso repor minhas forças, minha magia e até as condições do meu corpo. Porque eu já sou um jovem de 143 anos. Se você já vê ainda. Beleza, vocês querem conversar algo enquanto vocês comem suas refeições ou não? Deixa eu ver aqui na minha listinha de coisas pra fazer. Eu vou dar uma olhada assim no meu livro de fórmulas. E aí eu vou começar a escrever as novas fórmulas e tal. E aí eu falo, quando o Gisargo acordar, antes dele dormir, que eu posso tentar, se ele lembrar como era a forja do seu escudo, ou seja, posso tentar refazer o que foi perdido na batalha. Vou recuperar o tomo de conhecimento Hanselita. E relembrar a galera dos locais que a gente tem pra ir, que é a floresta da Nordeste, onde uma comitiva de Hanselitas estão se dirigindo pra lá. E que seria interessante também, algo que a gente obteve de informação no porte, a gente tentar buscar e investigar, de uma possível disputa de poder entre os Lâminas, conhecidos como Laudran e os Irmãos Blade. El Pollos Hermanos. Vocês falam alguma coisa enquanto ele questiona isso? Eu olho para o Acheon e digo: de uma forma ou de outra, nossos caminhos nos levarão a Olga. Decidam o que faremos primeiro, então. Acheon. Pergunte a Profaniel qual foi o último paradeiro de Olga, ou para onde ela deve se dirigir. Ela deve ter um curso de ação, e aonde ela se adiantar, poderemos estar lá, decepando a cabeça dessa mulher. Poderemos, quem sabe, manipular os recursos que ela controla. Acredito que o que temos de desafio encontra-se no forte não demarcado. E esse é um desafio que ainda não somos capazes de sobrepujar. Eu olho assim, pego um papelzinho qualquer e começo a desenhar. E ele te entrega, Jefferson, informações sobre o escudo. Um Aegis. Um escudo grego com a medusa na frente. Aí ele lê a gravação que tu quer que coloque no escudo, que é: escrevi, sai correndo, pau que tá lendo. Com asterisco. Ignore se você tiver WhatsApp, Clayton Rasta. Isso é piada interna. Foi mal, Felipe, pode falar. Não sou o melhor dos estrategistas, mas acredito que a gente deve continuar em direção ao bosque, como era o plano até a gente encontrar essa caravana. Essa caravana não, esse local. Era uma caravana, não era, Lucas? Era uma caravana.
Pronto. A gente tava indo em direção ao bosque que a gente viu, não foi? Eu tô doido. Vocês viram lá no forte não mapeado que uma Sim. comitiva de Rancelitas, liderados por um cavaleiro dragão, rumava em direção nordeste. Vocês sabem que a nordeste há uma grande floresta, há uma antiga grande floresta que acabou atualmente se chamando a Floresta da Não-Vida. Uma gigantesca e imensa floresta morta. É, exatamente, eu falei bosque, mas eu queria falar dessa floresta aí. A gente tava indo em direção a isso. Eu sugiro que a gente deve continuar seguindo atrás. Eu pergunto ao Profaniel se ele sabe o paradeiro da Olga. Olga encontra-se sempre em movimento. Ela foi com um destacamento rumo a noroeste, rumo a noroeste, alguns quilômetros daqui. Há uma vila, não uma vila, uma cidade até que relativamente grande. Aqueles que moram lá atualmente encontram-se sobre a proteção de homens de fé, mas não da. Ele olha quase como se ele tentasse cuspir, mas ele não pode. Não do único Deus, mas daquele que planeja criar um imenso e poderoso império. Ele não consegue cuspir porque ele tá sobre os domínios de ele não consegue cuspir porque ele não tem autorização. Ambos. Beleza. Eu pergunto, você que conhece essas paragens, Profaniel, qual dos dois é mais próximo? A Floresta da Não-Morte ou o paradeiro de Olga? Olga encontra-se a 90 quilômetros a noroeste, enquanto a Floresta da Não-Morte encontra-se a pouco mais de 75. Então, Gizargo, eu proponho que façamos nosso caminho circundando a Floresta da Não-Morte, procurando a comitiva desgraçada. E, caso seja possível, sabotaremos aqueles Utruks, para então, com os espólios de nossas vitórias, caso seja a vontade do artesão, possamos usá-los contra Olga, na sua cidade, onde podemos interceptá-la. Que assim seja, então. Mas Olga não permanecerá muito tempo lá. Sim, Ela tem a missão. mas de lá teremos os rastros. E possivelmente pessoas que denunciarão sua posição. Você, melhor do que ninguém, deve conhecer os rastros que deixa. Ou poderia ter algum tipo de vontade em ocultar essas informações de nós. Por enquanto, eu sou apenas um humilde servo. Correção. Para todo o sempre, hás de servir o caminho do artesão e aqueles que seguem seus caminhos. Liberdade é um conceito que você não mais compreenderá como parte dele. Você nunca o mereceu. Você nunca soube o que significa de fato. Ele novamente te encara com um ódio quase palpável. Até que novamente as órbitas dele. Hã? O Akion ri diante disso como se fosse um empáfia. Aí ele regozija do ódio de um orc contra um ódio potente de um elfo. Exato. Porque pra ele, isso é sim justiça poética. Uhum.
Entretanto, você vê Você depois. negar a liberdade de uma criatura que se julga um senhor e agora ele é um serviçal para cumprir com seus pecados em vida. Isso. Uhum. Entretanto, você vê depois de um tempo ele volta ao estado de completa inexistência de inteligência, olhando com olhos vazios, sem malícia, sem maldade, sem nada, quase apenas uma ferramenta. Assim. Beleza, eu vou comer e vou dormir para recuperar Slots de magia, né? slots de magia, PV e etc, Vocês etc. não Pra que amanhã estão. a gente Mecanicamente, começa já a vocês fazer não o craft. Mecanicamente, vocês não estão em um local confortável. Então, vocês já recuperam apenas o nível de vocês vezes Constituição de pontos de vida. Quando vocês estavam no vilarejo, vocês recuperaram o dobro disso porque vocês estavam em um local confortável. Beleza. Não sei Alguém vai contar o fazer mais alguma coisa? HP. Não sei contar o HP de vocês. Por favor, verifiquem aí. O meu nível da tá gente full. fez quanto? O meu tá full. Ele curou 18. Foi. Beleza, Lucas. Se quiser aí seguir. Beleza. Não precisa rolar o teste de percepção dessa vez do não morto. Vocês param a caravana, dão um alimento às montarias de vocês, tanto os 2 cavalos de fazenda quanto o Felisberto. Vocês descansam, se recuperam. O sol começa a nascer pouco antes. Lucas, subtrai os 47 PO aí do grupo. Alô? Não, tô ouvindo. Menos 47, é isso? 47 PO, sim. É o custo do ritual. Subtrair. Show. Vocês fazem as preparações diárias de vocês. Quando o sol nasce, volta às 5, 5 e meia da manhã. Todos vocês já têm feito suas preparações diárias. Os cavalos novamente já estão postos junto à carruagem. Já foram alimentados. Ainda há um pouco de um sopão que vocês fizeram na manhã. E o que vocês fazem com o raiar do sol? Vocês nada fazem? Apenas Não, seguem? vou fazer craft. Vou fazer craft no downtime. A gente vai seguir em direção à floresta, não é isso que tu quer dizer? Beleza. Eu Gerson, vou usar o caminho da floresta pra fazer craft. Gerson pode... Eu quero saber qual é o CD de dificuldade pra fazer o escudo do Gizaro. É um item mundano, ou é um item nível 0. O craft. Não precisa de. Tu não vai querer nenhum escudo mais complexo, não, né? A princípio não. Eu acho que escudo ele não tem mais um e etc. Ele é aqueles escudos de material especial que são mais caros. Eu queria colocar tipo uma runa pra o Aegis, tá ligado? Alguma coisa, mas eu sei que a gente não tem a precisa pra... Pô, Pra fazer uma runa de potência, né? Assim, a runa que eu posso craftar de potência só. esse potência daqui é feito. Um D6 a mais de dano. Pronto, pode ser. Porque, tipo, eu posiciono aí a... É melhor na Não, espada isso aí. a gente não tem grana pra isso. Sem o desconto de Jefferson, arma mais um impactante é 100 PO, sem o desconto. Então deixa pra lá. Deixa eu conseguir a grana. Beleza, pessoal. Dryan, tu quer fazer teu teste, não quer? Foi mal, demora, velho. Dá-lhe aí. Teste CD25 de Thievery ou
Manufatura. Cacete, 31. Enquanto Akion gasta as primeiras horas do dia fazendo uma série de poções, craftando com uma bigorna que vocês pegaram na cidade de Craveno, forjando o escudo para o paladino do grupo de vocês, o campeão do grupo de vocês, você fica próximo da caravana e começa novamente a mexer nas engrenagens que a aranha mecânica que você possui tem. Você tinha deixado tanto a primeira quanto a segunda destravadas. Depois disso, você a princípio coloca os dois primeiros círculos que ficam mais afastados, círculos esses concêntricos, nas posições exatas que você faz. À medida que você vai fazendo isso, a princípio a aranha técnico-mecânica reage. Quando você destrava o segundo, você vê que a parte superior da aranha ela se abre e revela aquele rubi avermelhado brilhante. Nisso é hora do último, aquele que você tinha tentado e não conseguiu. Quando você começa a fazer, você percebe, ela é muito mais delicada. Você gasta um bom tempo, você olha para o lado, o escudo que começara a ser feito com base dos restos que sobrara daquele escudo espatifado, bem como o amálgama de outros metais dos paladinos de voto quebrado, já está quase pronto. Falta só pequenos detalhes. Zod, você volta a sua atenção até que finalmente você consegue entender como funciona. Você gira um pouco mais para a esquerda. Você percebe que passou por pouquíssimos tiques. Você volta 1, 2. É o correto. Você vê que o cristal avermelhado no topo dessa aranha técnico-mecânica ele começa a brilhar, começa a piscar. Você vê que do centro do corpo maciço da tecno-aranha ela começa a abrir um compartimento. Quando abre um compartimento, você vê uma esfera perfeita, feita de uma cor escura. Você não sabe ao certo que cor era essa. Ela parece a princípio ser completamente preta. Quando você olha mais detalhadamente, um azul escuro. Depois muda para um cinza e assim fica. Mesmo você não tendo o dom da magia, você sente claramente. Isso é algo de imenso poder. O que você faz? Os outros ainda não perceberam. Eu guardo. Você, como assim, guarda? Você pega a esfera de grande poder? Sim. Você encosta na esfera e você vê a imagem da Garpo. A Garpo encostando nessa esfera da mesma forma que você o fez. Quando ela encosta na esfera em si, ela vê a mesma figura de outrora. A mesma figura de outrora não. Uma figura que é bem raro nesse mundo. Um alforged, um forjado da guerra, uma espécie de construto dotada com o poder da vida. Ele olha completamente compenetrado para uma arma de fogo. Entretanto, essa arma parece ser muito mais complexa do que as que você já usou. Mesmo as armas de fogo e pólvora sendo coisas completamente sofisticadas e raras em Darton, essa parece que é bem mais complexa. Quando você olha para isso,
você vê no céu como se fosse uma estrela cadente brilhando. Ela brilhando, cruzando toda a Darton e caindo. Caindo em meio a uma floresta completamente sem vida. Você sabe onde ela está. Quer dizer, onde ela estará. Você sabe que daqui a 2 semanas, próximo de vulcões em inatividade, no lado oeste, uma estrela cadente cruzará o céu e um meteorito cairá. Esse meteorito será a pedra fundamental para criar a arma, bem como as munições que aniquilam completamente os não-mortos. Não apenas criaturas simples, como agora o... Como é o nome do teu servo, Gerson? Profaniel. Como o Profaniel, mas também capaz de eliminar aqueles não-mortos que receberam a bênção do Deus único. Pois é sabido por toda Darton, mesmo que vocês cortem a cabeça daqueles que possuem a fé verdadeira na não-morte, aqueles realmente agraciados vão se levantar. Agora você sabe quando e onde cairá. E provavelmente sabe que a Garpo partiu em direção a isso. Entendi. Eu vou Está a compartilhar. oeste de vocês. Daqui a 2 semanas. Eu vou compartilhar com o Akion. Somente com ele. E pedir pra ele manter esse sigilo. E assim terás o meu silêncio, pequeno sapo. A cada dia me honras com confiança, então também terás a minha. Eu acredito que essa arma seja a chave para finalmente virarmos a balança a nosso favor. Vamos traçar curso até essa tal... Como é que ficou o trajeto até... Dion sabe que está a oeste. A oeste, daqui a 2 semanas, uma estrela cadente cruzará o céu, será vista por toda Darton. E quando ela se chocar, ela se chocará no local próximo a montanhas, em meio a uma floresta morta. Perto a montanhas não, perto a vulcões inativos, em meio a uma floresta morta. Existe a possibilidade da floresta morta ser a mesma para a qual estamos indo. Então devemos ficar atentos a presságios de estrelas caindo do céu. Vocês Acredito sabem que não é. Vocês estão indo a leste, a nordeste. Dragon sabe que é para oeste. Ué, mas não vai cair na proximidade da floresta. De uma floresta morta. Não a floresta da não-vida. Eu falo isso pro Gizargo. Sua vingança pode esperar mais algum tempo, pois com a arma da não-morte teremos uma vantagem inegável. Que assim seja. Aí eu abro aquele mapa improvisado que eu fiz a partir do cravo e do mapa do forte não catalogado e começo a desenhar o território pelo Profaniel. E aí eu marco assim, primeiro a gente vai para a Floresta da Não-Morte, depois a gente vai passar para oeste para verificar o fim dessa estrela cadente, né? E do oeste a gente vai seguir para o possível rastro que essa Olga tá deixando para trás, com base nas informações que a gente vai saber de como é o modus operandi dela a partir do Profaniel.
e qual os objetivos que ela tá. Tipo o checklist de objetivos que ela tem que atingir pra fazer o que ela pretende, né? Se tornar uma divindade. E aí a gente vai atrás dela. Quando a Beleza. gente derrotar ela, a gente vai voltar pro forte e vai chegar Fireball na cara, invocação de raio na cabeça, esfera flamejante abrindo as portas. Vai ser caralho. Se vocês passarem por ela, né? Aí já a gente já sabe. Vai depender de quanto de XP o mestre dá por sessão. 5 de XP tá bom demais. Vocês estão precisando de 1000, né, pra upar? Filho da puta. Eu cacho Fireball no mestre. O cara faz que nem D&D antigo, que todos os animais tinham XP. Aí o cara compra um tigre e mata. Aí upa. Bora lá. Jefferson, esse teu craft foi no percurso, beleza? Aham. Evaldo, pode colocar já o escudo normal. O escudo tinha zerado, né? Isso. Coloca ele aí com um HP cheio. O personagem do Jefferson criou um escudo novo. Vocês vão rumando a nordeste. A princípio, depois que vocês passam pela floresta, um bosque completamente fechado, vocês caminham no começo do dia pelo bosque, vocês armam acampamento nele e vocês veem que mesmo assim o Akanor, é o Akanor do personagem Jefferson? O Akion, desculpe. O Akion tá concluindo seus pergaminhos. Vocês levantam o acampamento no dia seguinte. Vocês continuam rumando a noroeste. Vocês passam por uma estranha floresta. Floresta essa que é repleta de cogumelos. Cogumelos completamente grandes que passam dos 4, 5 metros de altura com a cor fluorescente que chama a atenção. É quase como se à medida que vocês fossem caminhando, esses cogumelos enviassem sinapses um para o outro, quase como se fizessem que o caminho de vocês fosse praticamente iluminado à medida que vocês passam. Como eles são muito altos e possuem aqueles cogumelos de chapéus bem grandes, vocês... Beleza, Dragon. Já tô encerrando, se tu aguentar ficar 5 minutos. Vocês mal veem o sol. Há apenas alguns parcos raios solares que passam pelos cogumelos gigantes. Mas por eles emitirem luz própria, o caminho de vocês é completamente iluminado. Tanto mais à frente de vocês, quanto um pouco mais atrás. Quase como se um caminho luminoso, à medida que vocês vão passando, é criado à frente de vocês e depois é trazido de volta para a parte de trás de vocês. Quase como se sinapses fossem ocorrendo à medida que vocês passam por essa floresta de cogumelos. Após vocês passarem pela floresta em si, quase há um choque para vocês. Mesmo que uma vida de maneira diferente da habitual, vocês percorreram nessa floresta de cogumelos. Quando vocês chegam em si, naquela floresta da não-vida, é perceptível. Não há nenhum tipo de grama. O solo é um solo cinzento, completamente rachado. As árvores totalmente retorcidas, com cor de pedra. Entretanto, o que chama a atenção, principalmente para o druida que vai um pouco à frente, guiando o caminho de vocês, dado que, mesmo que ele não seja um sapien de muitas palavras, ele é o senhor das forças naturais. Ele é como um com a natureza. Entretanto, o que chama a atenção do Otuk, que pode ter passado sem vocês perceberem, é que mais distante, em uma árvore completamente morta e petrificada, uma ave espreita, pousado em um dos galhos.
Eu posso informar o resto do grupo, né? Quando você vê aquela figura pousada em meio a um dos galhos, quando você pensa em repassar para os demais membros do grupo, você vê que ela abre suas asas. Ela com certeza é uma criatura formidável. De ponta a ponta, ela deve ter uns 2 metros e meio de envergadura. Ela abre aquelas asas, aquele urubu magnífico, e quando ele bate as asas, você percebe que ele deixa um rastro multicolorido ao redor. Mas antes que você possa falar qualquer coisa para o grupo, nós ficamos por aqui. E é isso, galera. Se vocês nos acompanharam até aqui, a gente agradece a presença. Não deixem de acompanhar as próximas sessões, podendo acompanhar as mesas na íntegra no Spotify. Não deixem de curtir, comentar e se comunique com a gente nas redes. Valeu, tchau!